Olá, seja bem-vindo ao podcast Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje, como entrevistadores, nós temos a professora doutora Maria Flávia Ribeiro, o professor doutor Bruno Dutra Arbo, a doutoranda Vanessa Seglarec, o mestrando Fernando Sérgio Oliveira e as graduandas Amanda Cunha e eu, Thalia Gabriela. Do outro lado, como entrevistado, nós temos o urologista doutor Marcelo Quintanilha. Então, vamos começar o podcast de hoje com o nosso convidado, Dr. Marcelo Quintanilha, que é urologista, e a gente vai pedir para ele se apresentar e tal, mas o nosso tema principal hoje é usar o Novembro Azul para falar de câncer de próstata e de outras doenças relacionadas com o sistema urinário aí que o Marcelo vai conversar com a gente. Então, Marcelo, é um prazer te ter aqui conosco. Te passo a palavra, então, para tu te apresentar e começar a falar os pontos que tu acha assim, mais importantes para a população conhecer sobre esse sistema tão importante, né, que é o sistema urinário, e que traz doenças de diversos tipos, né? Te deixo livre aí para tu poder falar. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu sou urologista formado pelo Hospital de Clínicas. Eu estou fazendo meu doutorado agora e eu tive uma cirurgia semana passada. Eu me descobri que eu tinha saído em 2008, fazem 13 anos, como passa rápido, né, a coisa. E esse convite mais foi para falar do novembro, que é uma data que marca a questão da saúde masculina. Eu começo assim a conversa dizendo que a gente fala, quando fala em novembro, fala em próstata, fala em toque retal, fala em PSA, e parece que não existe mais nada fora isso, né? Um pouquinho da história do Novembro Azul, não sei se vocês procuraram alguma coisa, mas começa na Austrália, um grupo de amigos brincando, dizendo, olha, tinha uma mãe de um deles que fazia campanha para o Outubro Rosa, para a mama. Talvez eu esteja cometendo o mesmo erro, né? A saúde feminina. E eles inventam de deixar o bigode para chamar atenção e começar a falar em saúde masculina. Isso foi em 99, algumas publicações falam em 2003. E eles fundam um centro para arrecadar e para começar a falar sobre essas questões de saúde masculina. Esse movimento chega em o Movember, que era de mustache, de bigode e de novembro, porque o dia da próstata já se comemorava no dia 17 de novembro, o dia do câncer de próstata. Esse movimento chega no Brasil em 2008, em função da Sociedade Brasileira de Urologia. Por que o câncer de próstata é tão falado? Porque é uma doença extremamente prevalente na população masculina. A gente envelheceu, a população envelheceu. E hoje eu atendo pacientes de 70 anos que têm vida de o que era 40 anos há 30 anos atrás, né? Tu pegava um homem nos anos 50, de 60 anos, era um velho. Hoje em dia, um homem de 70 e muitos é um homem novo. Só que existe um preço e aumentou muito essa questão da prevalência do câncer de próstata. Eu atendo muito engenheiro, hoje casualmente atendi muito engenheiro, eles adoram números, né? E a questão do câncer de próstata, se tu fores pensar, 1 a cada 7 homens vai ter câncer de próstata na sua vida. 1 a cada 36 homens vai morrer de câncer de próstata. Números brasileiros é que 68 mil casos novos por ano de câncer de próstata no biênio 2000, 2002 e aproximadamente 15 a 16 mil mortes por ano. Então, por isso é que se fala tanto no câncer de próstata, né? Mas não é raro, e eu atendo muito, olha, essa semana eu atendi horrores de pessoas falando, eu vim aqui para fazer o check-up da próstata. Mas tu dá uma olhada e a pessoa está com obesidade, uma hipertensão mal controlada, uma diabetes mal controlada. Então, assim, se tu é cuidadoso, tu acaba dizendo, tia, talvez isso seja menos interessante, né? Vamos nos preocupar com outras coisas também, né? Eu acho que é isso para dar o início da nossa conversa. Legal. A gente esquece um pouco isso, né, das outras doenças, eu acho isso bem, bem importante,
tentar ter esse olhar assim um pouco mais amplo, mais do integral da pessoa, né, e não só de um sistema. Sabe que não é incomum no consultório a pessoa chegar extremamente preocupada com câncer de próstata, né? E eu, por exemplo, uma história familiar, eu atendo vários pacientes assim, mas casualmente me aconteceu essa semana. Eu tenho um tio com câncer de próstata e me ligou o outro me dizendo o seguinte: eu estou extremamente preocupado com isso. O detalhe é que ele tem 60 anos, ele está muito obeso, ele é um hipertenso descontrolado e fuma eventualmente. Então, quer dizer assim, a chance dele vir a falecer ou ter comorbidades em função disso que eu estou falando é muito maior que o câncer de próstata, mas se criou um fantasma, né? Então, a gente tem que olhar tudo, né? É engraçado isso aí, não cair nessa armadilha. Não que não seja importante se preocupar com isso, vamos lá. Doutor, boa noite, meu nome é Fernando e eu acredito que pela grande divulgação dos mídias, muitas pessoas já ouviram falar na próstata. Mas eu gostaria, como uma forma introdutória, que o doutor explicasse o que é próstata e quais são as principais funções da próstata no organismo humano. De onde é que tu és, Fernando? Oi? De onde é que tu és? Eu sou português, sou de Braga, de Portugal. Eu sou torcedor e sócio do Sporting. Eu também, meu time de coração. Eu sou lagarto. Eu também. Eu tenho muitos amigos em Lisboa e alguns na Régua. Passo da Régua, mais perto da tua casa. Abaixo Benfica e o Porto. Não, isso não é. Mas assim, a próstata é um órgão que ele está situado na pelve, falando bem legalmente, né? E ele está basicamente, a função dele no organismo é produzir a maior parte do líquido seminal, tá? De uma forma bem grosseira e bruta. Ela está situada entre a bexiga e a uretra, tá? Tanto é que quando tu fazes a cirurgia para tirar a próstata, tu retira o órgão, como se fosse fácil, mas tira, e tu costura o colo vesical com a uretra. Essa é a localização. Embaixo estão as vesículas seminais, que também têm função, né, reprodutiva, né? Eles criam um ambiente para essa questão de espermatozoides e para a reprodução. Basicamente, isso é a função da próstata. O PSA é uma proteína que a próstata, mas não só a próstata, produz. Tá? Por isso que, às vezes, tem pacientes que têm PSA aumentado e não têm câncer de próstata, né? Então, isso é importante, né? Isso não é só o câncer, não é uma coisa específica, essa proteína produzida só pela próstata. Aproveitando o gancho, então, dessa linha da explicação que o senhor estava dando, poderia dizer, assim, em linhas gerais, quais as principais diferenças, por exemplo, entre o exame de PSA e o exame de toque retal, e qual que seria a importância, então, da realização desses exames, né, no contexto do diagnóstico de câncer de próstata? Assim, eu vou colocar um pouquinho mais de informação nisso aí, porque eu vou falar em o que aumenta a chance de ter câncer de próstata. A população negra, mas cuidado, porque quando eu falo em população negra, a maior parte da população negra estudada é americana, tá? Porque às vezes a gente confunde isso aí, né? Envelhecer aumenta a chance e história familiar. Tá? Então, são as 3 coisas que aumentariam a chance de uma pessoa ter. Mas, assim, tu não teres nenhum desses fatores de risco não quer dizer que tu não possas vir a ter. Tem um estudo bastante interessante que faz uns 10 anos, que pegaram pacientes, um caiu de um telhado e morreu, o outro teve um derrame, o outro teve um infarto, todos com 80 anos, biopsiaram essas próstatas. 90% de câncer de próstata. Com relação à tua pergunta, na verdade, eles não existe diferença, existe um complemento dessas informações. Tu pegas o PSA, que, como eu falei, não é específico para câncer de próstata. Eu canso de ter pacientes que têm aumento de câncer de próstata, mas, volto a ter número, tem tanto engenheiro que eu tenho que falar para engenheiro, não sei se vocês gostam de números.
Se tu pega uma população masculina com PSA maior que 2,5 e biopsiares todos, tu vai ter 40% de câncer de próstata nessa população. Tá? O toque é complementar. A gente sabe que 6% dos pacientes que têm PSA normal, podem ter um toque alterado. É a exceção, assim, né? O PSA, teoricamente, nos dá até uma informação um pouco mais fidedigna. E um dado interessante é que se tu chegares aos 60 anos com PSA menor que 1, a tua chance de vir a ter câncer de próstata clinicamente significativo, que esse é o grande aprendizado, eu acho, com relação à doença de próstata. Como eu falei, se tu biopsiares pacientes que morreram por outras causas com 80 anos, vão ter câncer de próstata. Então, o problema não é talvez ter câncer de próstata. O problema é a gente entender qual que vai avançar clinicamente e qual que... Tanto é que um dos tratamentos que a gente usa é vigilância ativa. Não é não fazer nada. Olha, tu tens 70 anos, tu é hipertenso controlado, obeso, tabagista, e tu estás com um Gleason, que é a conformação histológica do tumor baixo. O Gleason ele pode variar de 6 a 9. 9 é o mais avançado. O 6 é o padrão mais benigno. Tu pode propor, se o paciente tem um PSA baixo, um Gleason 6, é o seguinte, olha, tu não tem necessidade de fazer cirurgia, radioterapia, tu podes acompanhar esse tumor. E a gente tem chance de, se ele vir a evoluir, te tratar com a mesma chance de cura. Né? O problema é que socialmente a pessoa e a família, que é o que mais vem, não suporta entender, diz, eu tenho câncer, mas eu não estou tratando, tá entendendo? Então é complexo isso. É complexo. Isso, na verdade, acho que é um reflexo, né? Que acho que a gente, como ser humano, acaba tendo um certo viés muito intervencionista, né? Em muitas situações, né? Então a gente muitas vezes não consegue visualizar uma certa situação em que a gente faça, por exemplo, uma vigilância ativa, conforme o senhor comentou, às vezes, né? Outras doenças, né? Que eventualmente, né? A gente também não precisa inicialmente fazer algum tipo de tratamento mais intervencionista, mas as pessoas muitas vezes não conseguem, né? Aceitar tão bem isso. A gente tem Bruno, a ideia, muitas vezes, que a gente precisa fazer alguma coisa, né? É que se tu fores pensar, câncer culturalmente é igual ao quê? A morte. Morte, sim. E a gente sabe que e cada vez mais se evolui e se trata e se cura mais, né? Mas, assim, a população ainda pega, tô com câncer, vou morrer daquilo. E a gente sabe que se tu pegares, eu vou falar no câncer de próstata, que a gente já está falando tanto do câncer de próstata, mas se tu pegar nos estágios iniciais e diagnosticar nos estágios iniciais, tu vai ver as curvas de morte diminuíram horrores na questão do câncer de próstata. Né? E eu estou falando do segundo tumor mais comum na população masculina. O primeiro são os tumores de pele, não melanoma. Tá? Só que o problema que as pessoas não pensam é que às vezes tem tumores que eles demoram muitos anos para evoluir. Por isso que eu falo em clinicamente significativos e não significativos. Isso eu tenho bastante conversa no consultório sobre isso. E quando tu faz uma cirurgia, cada vez menos acontece isso. Mas antigamente era um horror. A chance de tu deixares uma pessoa... Porque o câncer de próstata ele não dá sintoma, isso é bastante importante. Ele só vai dar sintoma se ele é muito avançado. Então, quando tu operas esse paciente ou mesmo faz a radioterapia, qual é o problema? Tu pode deixar esse paciente com disfunção erétil. Imagina um homem de 70 anos ou 60 anos que está com uma namorada nova, ou mesmo tem vida de relação bastante frequente, é um incômodo. E o pior, tu podes deixar essa pessoa que estava sintomática incontinente. E é uma tragédia. Quer dizer, tu pode piorar a qualidade de vida dessa pessoa. Né? Então, assim, tu tem que medir tudo, né? Hoje a gente tem armas, né? A ressonância entrou da próstata também com bastante força. A cirurgia robótica, né? Que os pós-operatórios são outros, né? Claro que melhorou muito, né? Mas é basicamente isso com relação ao tratamento. Ô, Marcelo, eu gostaria que tu falasse, assim, de forma bem clara, direta, o que o homem, então, deveria fazer? Com que idade ele tem que procurar um urologista? Quando que ele tem que fazer PSA? Se isso ele tem que fazer todo ano? Ou quando que ele tem que fazer o toque retal? Assim, bem
claramente, porque às vezes fica meio confuso, um fala uma coisa, tu fala outra, fica... Mas é confuso porque existe muita confusão com relação a screening populacional. Tá? Então existe, eu nem quero entrar nessa, porque assim, é uma briga grandíssima. Se a gente for ler, tem 2 grandes trabalhos sobre screening populacional e são bem, não quero entrar nesse assunto, por favor. Mas assim, em teoria, eu oriento os pacientes a fazer um PSA aos 40 anos, ponto final, né? A Sociedade de Urologia Europeia, né, ela preconiza o seguinte: olha, dependendo do PSA, tu pode deixar 5 a 8 anos o paciente fazer cada 5 a 8 anos. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que individualizar essa informação. Né? Se o Bruno ou o Fernando chegam no meu consultório e dizem: olha, eu estou com 45 anos, mas meu pai teve câncer de próstata, meus irmãos teve câncer de próstata, quer dizer, ele tem uma chance grande de ter câncer de próstata. Tá? Agora, olha, eu estou vindo aqui fazer um check-up e eu não tenho história familiar de câncer de mama nem de próstata. O câncer de mama também está ligado ao câncer de próstata. Então, assim, eu faço um PSA, o PSA é menor que um toque retal normal, eu posso dizer para ele tranquilamente: olha, volta daqui a 8 anos, 5 anos, né? Mas, assim, na prática, para tu não perder o vínculo com o urologista, eu acabo dizendo: olha, vem uma vez ao ano, ou vem uma vez a cada 2 anos e está tudo bem. Agora, se a pessoa tem esses fatores de risco, principalmente história familiar muito forte, é importante que venha maior. A idade de início é muito controversa, mas geralmente eu digo assim: olha, faz um PSA aos 40 e depois a gente começa aos 45 anos, né? Isso aí varia muito de sociedade. Um aspecto muito importante, eu vou bater nessa tecla, e se eu falo para todos os pacientes, hoje eu atendi um monte de gente, falei para todos: check-up não aumenta sobrevida populacional. O que aumenta sobrevida populacional, exercício físico e cuidar da alimentação. Eu atendo com o José Soto, se vocês puderem procurar o trabalho dele, hoje é o maior nome de low carb do Brasil, e eu faço isso. O meu peso está há 10 anos o mesmo. É excepcional. O trabalho do José Soto, até seria uma conversa interessante de vocês com ele, e eu sempre oriento a questão de diminuição de carboidrato e fazer exercício. Isso aumenta a sobrevida. Principalmente algumas populações, a diabética, a hipertensa, né? Impressionante. Doutor, eu queria aproveitar essa nossa conversa para lhe perguntar uma coisa que incomoda muito os homens quando têm que fazer, os homens, esse teste retal, de toque retal, que o homem, na sua masculinidade, pensa em muito constrangimento, que vai ficar constrangido, que vai ter vergonha. Eu queria que o doutor explicasse como é que funciona o teste e se realmente o médico urologista ele tem cuidado com o paciente, se é uma coisa que o paciente não vai ficar constrangido, se é uma coisa que tem, digamos assim, algo que é bem fácil, sem constrangimento algum para o paciente. E uma outra questão que eu queria lhe perguntar também era a diferença entre aquelas pessoas que têm a próstata dilatada e muitas vezes até têm que fazer uso de medicação, mas que não têm câncer. Então eu queria lhe perguntar se o doutor poderia explicar essa diferenciação, por gentileza. Eu não posso falar para todos os meus colegas, tá? E estou sendo extremamente honesto, assim, cada um de vocês tem uma experiência em consulta ou qualquer coisa na vida, né? Claro que alguns têm cuidado, né? Porque, como qualquer exame, né? Tu entra na vida... na minha profissão, eu trabalho muito com sexualidade, né? Muito. E tu conversar sobre sexualidade com um homem que está com disfunção erétil, por exemplo, ou que tem uma relação extraconjugal, ou que tem questões sexuais a se resolver, sabe? É bastante complexo. Então, assim, tu tem que ter muito cuidado para tocar numa pessoa e para entrar na vida de uma pessoa, né? Não é incomum que chega um homem com uma uretrite, uma infecção de uretra, eu tenho que perguntar para ele se ele teve uma relação extraconjugal, se ele é casado, se tem uma relação fixa, ou se tem relação anal desprotegida, tá entendendo? Então, e tu tem que estar firme para dizer, faz parte, mas tu tem que entender o jeito de chegar nessa pessoa, porque tu entra numa intimidade com uma pessoa que tu conhece há pouquíssimo tempo, né? Então, assim, o cuidado com o toque é muito... vai muito de cada um, eu acho, né? Eu tenho um retorno bastante grande dos meus pacientes, assim, e tenho tido uma boa relação, porque é uma questão... trabalhar com sexualidade é uma questão bastante
difícil, né? Eu acho que não é só o toque retal, é tocar numa barriga de uma pessoa, tocar no seio de uma mulher, é qualquer tipo de exame ginecológico, né? É complicado. Eu sei de bastante coisa, bastante história difícil, mas acho que é a experiência de cada um, assim, né? E outra, eu posso abordar de um jeito que eu acho extremamente delicado e a pessoa entender aquilo não foi meio grosseiro ou rápido demais, né? Falar de sexualidade é uma coisa bastante complexa. O toque retal tem vários jeitos de fazer, né? É um exame rápido, como diz meu pai, é rápido que não é contigo. Quando eu vou fazer uma cirurgia simples, é simples que não é contigo. Mas, assim, basicamente, eu vejo 3 fatores. Qual é o tamanho da próstata? Cada polpa digital se traduz em praticamente 10 gramas. Então, se eu tenho 3 polpas digitais, eu imagino que ela tem em torno de 30 a 40 gramas. 4 polpas, 40 gramas. É mais ou menos isso o toque. Eu vejo como é que se diz? Se ela existe, se ela está endurecida ou não, né? E se tu tocar na ponta do teu nariz, é mais ou menos o que eu toco a uma próstata normal, tá? O queixo é mais ou menos o que eu toco a consistência da próstata. E se ela tem nódulos, né? Porque às vezes se o PSA está normal e o toque está alterado, aqueles 6% de pacientes com PSA normal, eu posso mandar fazer uma biópsia, que aí a biópsia que vai fazer o diagnóstico, né? Isso é a questão do toque retal. Toque retal é um toque com dedo no ânus, que pode ser feito em pé ou deitado. Cada urologista tem um jeito, assim, de fazer. Eu tenho pacientes que tiveram experiências péssimas, né? Vira aí, toca aí, mas é como eu falei, qualquer exame, tocar na barriga de uma pessoa, tu invade a vida da pessoa, né? Então é complexo, é bem complexo. Ainda mais na questão de vias sexuais. Não. Com relação à hiperplasia de próstata, é extremamente prevalente e não tem relação com câncer de próstata, tá? Também está associado a questões de família, né? Esse aumento da próstata, e está relacionado à obesidade e sedentarismo, tá? A questão de tu teres uma próstata aumentada não infere que tu tens sintomas. Não é incomum que o paciente procure o urologista dizendo, eu mandei porque eu consultei com clínica, minha próstata está grande. E daí? Tu tem sintomas? Não tem? Está entendendo? E tu pode ter próstata pequena e ter sintomas obstrutivos ou irritativos de bexiga e de próstata, tá? Tanto é que hoje a gente usa uma sigla inglesa que é LUTS, que é Síndrome do Trato Urinário Baixo, o que o médico antigo chamava de prostatismo. Porque a gente sabe que está envolvido todo o conjunto, próstata, bexiga, né? E assoalho pélvico, né? Mas é uma entidade diferente do câncer de próstata. Essa dificuldade para urinar, e é muito mais prevalente também com o aumento da idade, né? Aqueles pacientes que retêm urina. E eu vou te falar uma coisa, o homem que está acompanhado, né, ou que não é sozinho, o homem sozinho ele não vai ao médico. O homem que tem um companheiro ou uma companheira, esse procura, porque eles vai constar, esse vai constar. Não sei se respondi a tua pergunta, Fernando. Sim, doutor, obrigado. Mas são entidades diferentes. Doutor, boa noite. Confesso que esses números que você passou, 1 em cada 7 terão, 1 em 36 morrem, 68 por ano vão a óbito por causa do câncer de próstata, eu desconhecia. Claro que tem o fator, como você disse, da expectativa de vida, né? Então, aumentou a expectativa de vida, aumentou, né, o tempo de vida, mas é detectado em relação a antes. Mas existe algum outro fator, algum outro componente epigenético ou ambiental que leve ou explique, ou, enfim, justifique também esse aumento? Porque vamos pensar que a humanidade busca a eternidade, né? Não adianta, a humanidade faz de tudo para evitar a morte, então para tentar evoluir, né? Combater qualquer tipo natural ou patológico. E se a nossa expectativa aumentar, isso vai aumentar ou a gente não vai conseguir chegar porque tem fatores que podem, no caso masculino, interferir nisso? Fatores tipo que levam ao aumento do câncer de próstata. Não sei se foi claro. Eu vou te fazer uma pergunta péssima,
Que idade tu tem, Vanessa? 28. Então tu não visse o filme Cocoon, tu não é desse tempo. O Cocoon, as pessoas queriam viver para sempre, né? Isso não existe. Isso é bem da minha época, era a sessão da tarde, Cocoon. Então, assim, claro que aumentou, né? Existiu uma época até que o pessoal dizia que comer tomate diminuiria, seria um fator protetor, mas eu vou entrar em outro assunto polêmico, mas assim, é o que a gente está vendo hoje com relação aos tratamentos precoces, né? Existem estudos que são mal desenhados, né? E tem questões que a gente não pode fazer uma inferência com relação a isso. A resposta aumentou já bastante a questão do câncer de próstata e vai aumentar mais. Como eu falei, se tu pensar nesse trabalho que eu te falei, que é um trabalho observacional, de tu biopsiares todos os pacientes com 80 anos, temos 90% dos homens, mas que faleceram por outras causas, que não câncer de próstata. Por isso, cuidado, e não só diagnosticar o câncer de próstata, mas saber qual que vai evoluir, né? Mas, assim, a prevalência na população masculina é imensa, 1 a cada 7, é bastante, né? É muito. Mas não existe nenhum fator que eu possa fazer, por exemplo, para tu diminuir a tua chance de doença cardiovascular, fazer exercício, não fumar. A gente é bem estabelecido, assim, né? Agora, para câncer de próstata, não se tem um fator para diminuir a chance de tu ter isso. Presta atenção, envelhecimento, população negra, e história familiar, ou seja, nada disso tu pode mudar. Então, é importante que isso fique claro, porque volta de novo a importância, né, da consulta, do acompanhamento, né, e do tentar cuidar do resto do corpo. Porque quando a gente fala em prevenção, existe prevenção primordial, prevenção primária, prevenção secundária e tal. Então, assim, esse tipo de prevenção é tu diagnosticares o câncer numa fase que tu podes curar, né? Isso não quer dizer, ou melhor, não existe uma prevenção a ponto de tu fazer uso de alguma coisa para diminuir a chance de ter a doença, né? Mas existe hoje armas para tu pegares muito cedo, né? Para tu diagnosticares muito cedo essa doença. Doutor, aproveitando a questão da colega da Vanessa, já que o Brasil tem uma grande parte da população brasileira que é afrodescendente, eu tenho curiosidade de saber qual é a situação do Brasil no panorama internacional, se tem mais incidência de casos ou não, e se o homem brasileiro busca a consulta e, consequentemente, se o câncer, quando aparece o câncer de próstata, se já é num estágio inicial ou se normalmente aqui no Brasil já são estágios mais avançados que poderiam ser diagnosticados precocemente se o homem tivesse ido a uma consulta a um urologista mais cedo. Só complementando a pergunta do Fernando também, se puder complementar também e falar como é a questão de subdiagnóstico, por exemplo, né, de doença de próstata, acho que também seria um dado interessante. Tu vê que a gente acaba só falando de próstata, né, no final. mas a questão toda só fazendo um complemento, que agora falando de câncer de próstata, às vezes tu fala para os pacientes de câncer de rim e bexiga, e o maior fator de risco, aí complementando a Vanessa, é o cigarro. Mas cigarro não dá só câncer de pulmão, cigarro é o maior fator de risco para câncer de bexiga. E, Fernando, como se fuma na Europa, e tu não vê tanto no Brasil, né? Isso é uma coisa engraçada, né? Engraçado não é bonito, porque Portugal engraçado é bonito. Mas, assim, a pergunta desculpa, agora me fugiu a tua pergunta, Fernando, com relação a... Como o Brasil tem uma grande... Brasil. Na verdade, assim, volto a dizer, os estudos de prevalência em população negra são americanos, né? Volto a dizer, é diferente, né? A população negra americana, né? Eu sou latino, beleza, tu é peruano, tu é argentino, tu é brasileiro, são populações diferentes. Mas não se tem um aumento da prevalência em função disso. Tá? Se perguntar, Porto Alegre tem mais diagnóstico do que o Ceará. Sim, beleza, mas tu diagnostica, mas não é que tenha mais câncer, é que tu diagnostica mais, tem esses vieses, né, de estudo. O que eu noto, eu vou te repetir o que eu já falei, o homem solteiro
O homem sem alguém, ele não procura. É mais raro, né? A população masculina o casado, eu vim por causa disso. Eu vim porque, ou que mora assim, eu vim porque o meu irmão me diz. Eu vim porque a minha esposa me... É sempre assim. Ele não foge disso, entendeu? É uma coisa, ele nunca veio por ele diz, eu vim fazer. Essa é a população masculina, né? Que é, na maior parte, do que a gente trata dentro da urologia, no final das contas. É engraçado porque mulher trata urologia, você não trata urologia. Se eu trato cálculo renal, por exemplo, eu trato incontinência urinária, então tem várias patologias, né, que a gente trata também. Mas, Bruno, com relação ao subdiagnóstico, eu vou te falar o seguinte, tu podes fazer vamos dizer, um paciente tem um PSA alterado, acima de 2,5, eu vou chamar de PSA alterado. Ele tem um toque alterado, ele pode fazer uma biópsia e a biópsia vir negativa. Tu imagina que a próstata aqui, tu tira fragmentos. A gente tem estudos mostrando o número de fragmentos que deve ser tirado. Mas não necessariamente uma biópsia negativa quer dizer que a pessoa não tenha câncer. Se é um tumor de baixo risco, é um paciente mais idade, é a sorte que ele teve na vida dele, porque às vezes não vai mudar clinicamente a história natural da vida dele, né? Mas sim, existe, claro, o erro diagnóstico, o subdiagnóstico, claro que sim. Doutor, tem uma outra coisa que vou aproveitar o gancho do professor Bruno, que é o seguinte. Quando o doutor chega num homem e tem que lhe dizer que ele tem câncer de próstata, que os resultados indicaram que ele tem câncer de próstata, a primeira reação do homem é preocupado com esse conceito que o doutor disse que câncer é igual à morte, ou é relativamente à impotência dele achar, bom, agora vou ficar impotente, vou ter que fazer tratamentos? Qual é normalmente a reação primária do homem face ao diagnóstico de câncer? Qual é a primeira coisa que ele fala quando tem câncer de próstata? Ele diz assim, mas eu não sinto nada. Claro, é um tumor assintomático. E esse é o galho, porque tu vai tratá-lo com uma chance de deixá-lo incontinente ou impotente. Esse é o problema, né? Quando tu faz o diagnóstico, eu tive um paciente que foi o mais moço que eu tive no meu consultório, tá? Que ele tinha 48 anos. Eu já vi paciente mais moço com câncer de próstata. Isso é outra coisa também, assim, às vezes o paciente, eu vim aqui fazer o exame, né? 35 anos, não tem, o PSA tu começa a partir dos 40 anos, e tu vê um monte de paciente com PSA com 30, às vezes com 20 anos. Tem isso, não tem validação clínica nenhuma. Mas eu tive um paciente, respondendo a tua pergunta, 48 anos, eu fiz a cirurgia dele já faz uns 8 anos, tá? E ele me disse assim, Marcelo, eu não me importo em ficar incontinente ou impotente. Eu tenho 3 filhos para sustentar. Me cura desta porcaria. Beleza. Feita a cirurgia. Outra coisa, quando tu fazes a cirurgia, a gente tem um tempo de 1 ano de estabelecimento para ver se realmente ele vai ficar com disfunção erétil ou ele vai ficar incontinente. Não é assim, tirasse a sonda, ele fica com sonda para cicatrizar e tal. Tirasse a sonda e o paciente está perdendo urina, não necessariamente ele vai ficar incontinente, ou ele não tem ereção, não necessariamente ele vai ficar impotente, né? O robô melhorou muito até essas questões aí, e de uma forma mais precoce. Bom, passado 2 meses, ele era um sujeito que era separado, tinha uma namorada nova. E ele, quando tinha ereção, perdia urina. E ele veio apavorado com a história, dizendo, agora quando eu tenho ereção, eu não consigo mais ter relação, porque eu tenho ereção e eu perco urina, o que nós vamos fazer? Eu digo, tu não estava preocupado com isso? Tu tá entendendo? Então, assim, num primeiro momento, se quer tratar o câncer. Mas a questão funcional é muito importante. E a pessoa não se preocupa, mas com o tempo, quando começa a aparecer, ou se aparece, né, é uma questão que mexe muito com a masculinidade normal. E tu ficar com disfunção erétil é uma coisa muito complexa. Mexe muito com a qualidade de vida dessa população, né? Incontinência urinária, nem se fala. Me incomoda bastante e atrapalha bastante a vida de qualquer pessoa. Bom, existe muita mulher com incontinência urinária mesmo, né? E tu vê que alivia muito quando tu resolve ou cirurgia ou remédio, né? Bom, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta sobre próstata, então, para tirar o Marcelo da próstata. Vamos tirar do foco. Se ninguém tiver mais alguma pergunta sobre, eu vou mudar, porque falando assim, então, de educação
em saúde, a mulher tem muito mais do que o homem. Até porque, desde a primeira relação sexual, ela já aprende que tem que ir no ginecologista, então se cuida mais com doenças sexualmente transmissíveis, faz os exames anuais e tudo mais. E o homem não, parece que o que a gente está falando até agora, próstata, após os 40 anos, vou procurar o urologista, antes disso, nem sei se eu apareço se eu não tiver nenhum sintomas, e a gente sabe que existem outras doenças, né, que acometem o trato urinário, também doenças sexualmente transmissíveis, e tem uma que eu tenho curiosidade em saber mais, que é sobre a varicocele. Você poderia falar pra gente, por favor? Que aparentemente, assim, eu tenho visto que bastante, não sei se incidência ou se é a prevalência na sociedade. A varicocele, falando de um jeito leigo, antes de falar varicocele, eu vou falar outra coisa. Eu tenho 43 anos. Contigo eu só vou falar a idade, é muito engraçado. Não é pessoal nada. Mas assim, eu tenho 43 anos e eu vi o Renato Russo e o Cazuza. O Fernando viu como é o nome dele de Portugal, que era barbeiro, cantor. Esqueci o nome dele agora, que tem uma música que eu adoro. Com licença, só vou ver. Bom, mas são pessoas que morreram de AIDS. E hoje, se tu faz o uso da medicação antirretroviral, ninguém morre de AIDS, né? Isso, de certa forma, é bom, mas, de certa forma, eu tenho muito paciente que usa PrEP no consultório e evita AIDS, né? Que são medicamentos para diminuir a chance da pessoa ter AIDS. E, por consequência, acho que não precisa usar camisinha. Então, isso é mundial. Antônio Variações. Então, assim, isso é mundial, tá? Antônio Variações, o Cazuza, naquela dos anos 90, o Cazuza só tinha ZT para usar para AIDS, né? E acabou falecendo de complicações. Renato Russo, Antônio Variações, foram pessoas que faleceram. Então, assim, a população, eu noto, assim, com menos de 30 anos, é impressionante o que eu trato nos últimos 2 anos de sífilis, gonorreia, clamídia, uretrite, é uns horrores, assim, é um absurdo, e tu fala para as pessoas, é difícil, assim, mas sabe, até o relato é dizer o seguinte, não, mas aí eu vou ter relação, eu às vezes não tenho relação porque a pessoa me pediu para ter sem camisinha, entendeu? Então, assim, é um surto de doença sexualmente transmissível, uma coisa absurda, a frequência na população menor que 30, não que não tenha acima dos 30, mas, assim, é impressionante. Eu acho que é em função muito da questão da AIDS estar controlada, né? Não que tenha cura, mas, né, teoricamente não vê mais o que eu via nos ambulatórios até os anos 2000 das pessoas emagrecidas por causa da questão do SIDA, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Com relação à varicocele, ela é como se fosse umas varizes do membro inferior, as pessoas têm varizes nas pernas, né? São varizes nos sacos, nos testículos, e eles aparecem mais do lado esquerdo uma questão anatômica. As veias, elas têm uma diferença de questão anatômica, né? O tratamento é cirúrgico, mas ele tem 2 principais indicações de cirurgia, que é diminuição testicular ou alteração de espermograma. Aquele paciente que está tentando engravidar e não consegue, tem alteração de espermograma, algumas alterações se faz cirurgia. Ou tem diminuição de testículo, aí tu faz cirurgia. Eu vejo muitas vezes operar por dor testicular, às vezes não resolve, né? À direita, por uma questão anatômica, a gente sempre tem que pensar em tumores abdominais, porque os testículos, eles nascem no abdômen e eles descem, né, até a bolsa escrotal. E à direita, a ligação da veia é diferente da esquerda. A esquerda tem um ângulo reto, a direita ela não tem. Então, quando a pessoa tem uma varicocele à direita, a gente tem que pensar em outras patologias abdominais também. Mas é extremamente comum atender varicocele. A varicocele por si só não quer dizer muita coisa. E não é incomum procurar por dor testicular, que é muito comum na população masculina. Muito comum. E sem tratamento, isso implica na reprodução masculina? Não necessariamente. Não necessariamente.
Não necessariamente. Eu tenho pacientes que têm varicocele e têm vida normal, né? Existe uma graduação de varicocele também, né? Ela pode ser mais grave, como as varizes em geral, né? Ela pode ser mais leve, né? É como eu falei, as indicações de cirurgia absoluta é isso, é diminuição testicular ou uma alteração de espermograma. Aquele paciente está tentando engravidar, faz uma ecografia, o espermograma está alterado e tem varicocele. E aí tu tem que fazer cirurgia, que é uma cirurgia microscópica, tu vai ligando, como as varizes das pernas, tu vai ligando as varizes. É isso. Marcelo, eu me identifiquei bem aí com isso que tu estava falando, que eu sou a mais velha aqui, né? E eu vivi o surto da AIDS. Anos 80 e 90 foi um absurdo, né? E perdi amigos, enfim, muitas pessoas que morreram de AIDS. E realmente eu acho que o fato de estar um pouco mais controlado hoje e ter tratamento faz com que as pessoas não tenham nenhuma responsabilidade assim com a sua atividade sexual, né? E eu acho que seria interessante se tu pudesse comentar um pouco mais sobre as doenças sexualmente transmissíveis e as consequências que elas podem ter, né? Assim, não só para o parceiro, mas para a própria pessoa que tem a doença, né? Como sífilis, por exemplo, e outras doenças que... Uma coisa importante é que, por uma questão de preconceito social, a população homossexual é que diz, isso é uma doença de homossexual, né? E a gente sabe que não, né? Longe de ser isso, e nunca foi isso, né? Mas cada uma tem, geralmente assim, úlceras. Outra coisa que eu atendo muito é herpes. Herpes e HPV. HPV, por exemplo, 70% da população sexualmente ativa tem HPV. Então, quer dizer, não é um número, né, pequeno. O HPV e a herpes não tem cura, mas tu só vai passar a lesão quando tu tens lesão. Então, por exemplo, se tu tem uma úlcera, uma bolha que estourou da herpes ou uma verruga, né? No homem é mais fácil de ver, na mulher às vezes é mais difícil. E a camisinha não protege por todo o períneo, né? Então tu pode ter perineal o HPV. Se tu não tens lesão, não quer dizer que tu não tenhas a doença, mas tu não passa. Agora, se tu tens lesão, tu pode passar, tá? Essa é a primeira questão. A sífilis também. A sífilis pode evoluir para outras, até sífilis cerebral. Antigamente as pessoas morriam com sífilis cerebral, não se tratava, né? Hoje em dia tu trata. E outra coisa, não existe classe econômica que não tenha nenhuma dessas doenças. Eu atendo classe A, e eu vejo sífilis. Eu vejo pessoas com um nível cultural muito bom e tratando sífilis. Tá? Então isso é outra coisa importante. A longo prazo, eu tenho atendido muito gonorreia, corrimento uretral. A população que eu mais atendo com relação a isso é a masculina, né? Então, chega lá, tu pega a uretra, né, o pênis, e tu faz uma massagem na uretra e sai pus franco, tá? Aí tu tem que pensar, na verdade, assim, tu não faz um diagnóstico do que é realmente, tu faz um tratamento empírico das bactérias que tu pensa que pode ser, tá? O fato de tu ter gonorreia aumenta a chance de tu ter AIDS também, porque essas doenças vêm todas da mesma forma, né? E é extremamente comum. A orientação das sociedades, quando tu tem um corrimento uretral, é tu tratar. Tu vai pedir exame. Tu não pede exame e trata. Tu trata e pede exame. Entendeu? E tu trata a pessoa, o casal. Né? Se a pessoa tem um relacionamento fixo, tu trata o casal, mesmo que a outra pessoa esteja assintomática, tá? Isso é importante. Mas é assim, dos últimos 2 anos eu tenho visto absurdamente aumentado. E principalmente na população com menos de 30 anos. Eu associo isso, por isso que eu fiz essa brincadeira contigo, Vanessa, que idade tu tá? Mas assim, a gente viu essas pessoas realmente assim, que tu não vê, vamos lá, na população mais carente tu vê bastante ainda, né? Mas tu não vê tanto nos hospitais. Talvez seja um viés por eu não trabalhar na infectologia, mas se via mais antigamente. Eu acho que as pessoas muito emagrecidas, muito doentes, daí tu não vê muito isso. Eu queria falar do HPV, porque tem uma questão de saúde pública, assim, né? Porque a gente tem vacina para HPV e que tem se preconizado de usar em adolescentes, né?
escolares, assim, e muita gente não vai por sei lá, por várias questões, né, culturais, assim. Mas o que eu queria falar é a associação do HPV com o câncer de útero, né? É que assim, o HPV, quando a gente fala em HPV, ele tem vários subtipos, tá? E não é só o câncer de útero, existe o câncer de pênis também. Por exemplo, na Europa, tu não vê, né? Mas no Brasil, no Nordeste, nas zonas mais pobres, tu vê, são zonas endêmicas, né, dessa doença. E elas estão relacionadas. Tabagismo, falta de higiene e o HPV. Existem alguns subtipos de HPV que tu pode ter o HPV, obviamente, de útero, vulva ou vagina e reto e não levar a nada. Mas tem subtipos que podem se transformar, mas geralmente são... Claro que tem casos e casos, mas assim, no geral são pessoas que não fazem os exames, não procuram. Casualmente, eu tratei um câncer de pênis, eu acho que eu tratei 2 cânceres de pênis durante esse tempo, desses 13 anos de urologia, 15 anos. E os 2 em pessoas diferenciadas, né? O tratamento varia muito, às vezes tu trata como se fosse a lesão, né, de um HPV, mas às vezes tu tem que fazer emasculação ou penectomia parcial. Tu imagina isso para um homem, fazer a retirada do pênis. Isso vai depender muito do tipo, do grau da lesão do câncer de pênis, e é bastante agressivo. O câncer de útero diminuiu bastante em função dos pré-câncer. E outra coisa engraçada é que as mulheres, depois de entrar na menopausa, elas param também de ir ao ginecologista, né? E às vezes tu vê câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de útero nessa população. Parei de menstruar, não preciso mais ir ao ginecologista, né? Isso é uma questão interessante da população feminina. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, de fato, acaba procurando mais por questões hormonais, que infelizmente, né, diminui os hormônios com a menopausa e acaba tendo outros problemas, mas em relação à saúde dessa região, né, da pelve, realmente, de fato, as mulheres acabam dando uma regredida mesmo. Doutor, eu queria abordar um assunto que nos últimos tempos foi muito relatado aqui na imprensa e que eu, particularmente como estrangeiro, tem coisas que acontecem aqui no Brasil que, pelo menos que eu tenha conhecimento em Portugal, é difícil acontecer. Olha que eu conheço muito em Portugal, hein? Vou te deixar em maus lençóis. Então o doutor pode dizer se eu estou correto ou não. Eu ouvi falar nos últimos tempos algo chocante, que é as meninas que não têm dinheiro para ter absorvente e que houve essa discussão, que o governo, enfim, eu não quero entrar em questão política, mas que não foi sensível a essa questão. E para aquelas pessoas que possam pensar, bom, mas grande coisa, a menstruação são X dias por mês, o que é que isso vai afetar a vida da menina? Eu queria que o doutor explicasse quais são as consequências físicas e psicológicas para aquelas meninas que realmente têm que usar miolo de pão, têm que usar jornal, têm que faltar à escola, enfim. O que é que isso pode trazer de ruim para as meninas que não têm dinheiro para comprar um simples absorvente? Eu vou te falar que essa pergunta foge um pouco do meu dia a dia, porque eu acho que é mais a ginecologia, mas me parece bastante óbvio, né, o sofrimento dessas pessoas, né, nesse período. Parece, é só pouco, né? Só tem isso, só esse tempo para te preocupar com isso, é indelicado até, né? Como saúde pública, eu acredito, eu vou te falar, eu conheci os Açores, porque eu tenho a minha genética 90% açoriana, eu fiz o teste genético e a minha família chegou em 1780 aqui, e eu tive nos Açores e vi uma população bastante humilde lá. Eu acredito que exista num grau menor, né, do que aqui, talvez no Algarve, alguma região mais pobre e tal. Mas eu te respondendo assim, não é meu dia a dia, né? Mas para mim é óbvio o sofrimento físico e psicológico dessa população em função disso, né? Uma pergunta ali, voltando para a questão das doenças sexualmente transmissíveis, como tu falaste, né, muitas vezes o diagnóstico, por exemplo, né, de um homem com uma determinada doença, ele implica no tratamento do casal, né, se for o caso, né, de a pessoa ter um relacionamento estável.
E a gente sabe que isso muitas vezes acaba trazendo certos constrangimentos, digamos assim, para o paciente, ou certos problemas em relação ao seu relacionamento, né, de ter que comunicar daqui a pouco a parceira ou o parceiro, né, que ele apresenta uma doença e que ela também, ou ele, né, precisa também ser tratado. Como tu vê isso, assim, na prática clínica? Existe uma frequência muito grande de problemas devido a esse tipo, porque muitas vezes isso acaba implicando que a outra pessoa, às vezes, pode estar afetada ou apresentar alguma doença e não ser comunicada, por exemplo, pelo seu parceiro que teve o diagnóstico, né? Acho que é um problema bem, bem importante também, né? Que a gente vê alguns relatos nesse sentido. Na verdade, a gente não vai entrar nem numa questão urológica nessa pergunta, a gente vai entrar em uma questão de ética, né? De bioética, e a gente sabe, por exemplo, assim, eu tenho um dever. A questão do sigilo médico é bastante importante, né? Por exemplo, se tu me diz assim, Marcelo, eu estou com câncer de testículo, eu não quero que ninguém saiba, é meu dever ter essa informação comigo, contigo, ponto final, tá entendendo? Então, agora, por exemplo, assim, um familiar que diz, o pai está com câncer e o pai não pode saber disso, é uma coisa complexa, porque o que eu tenho? Eu tenho obrigação de dizer para ele, a doença é dele. O pai não vai aguentar isso. Mas é uma questão complexa isso aí, né? Agora, tu imagina o seguinte, eu diagnostiquei AIDS num paciente, e ele diz, eu não vou contar para minha esposa ou para o meu companheiro e vou seguir tendo relação desprotegida. Eu tenho obrigação ética de informar. Mas é muito... olha, nunca tive esse problema, né? Até porque a minha área foge um pouco, né? Mas talvez na área de infectologia isso seja um problema ético bastante grande. O que a gente lida muito é essa questão de câncer. Tu vai operar o pai, mas o pai não vai saber do que tem. O meu problema é eu e o paciente, tá entendendo? Mas não é incomum, viu? Mas na residência, agora depois, assim, no consultório, eu não lidei com tanto, mas na residência não era um nem dois. Tu vai operar a próstata do pai, mas o pai não vai saber. Mas tem questões culturais, assim, puxando o link para o Fernando, assim, a média cultural em Portugal é melhor que a nossa, assim, tu consegue conversar. Aqui tem pessoas que tu fala, olha, eu estou falando lá na época da residência, né, ou quando trabalha com uma população mais carente, econômico e cultural. Tu estás com câncer de próstata, tá. Nós vamos operar tua próstata. O que tu tens? Não sei. Sabe? Então, assim, é uma conversa complicada, sabe? É complexo. Então, às vezes, tu acaba decidindo por esse paciente, que é outro problema ético muito grave. Né? Às vezes, com uma pessoa, culturalmente, tu falar, tu tem que repetir 10 vezes, dizendo, olha, tu vai fazer uma cirurgia, o próprio robô mesmo. Existe a chance, diminuiu, melhorou o pós-operatório, muito. Mas às vezes tu tem aquela ideia mágica que tu vai entrar no robô mágico e tu vai te curar de tudo, e não é assim que funciona, né? Não é mesmo. Né? Existe muita negação, existe fases de luto, não só para a morte, mas para a doença também. Né? Ô Marcelo, existem algumas, não sei se são fake news, por isso que eu vou te perguntar, que eu acho que são, algumas questões colocadas assim na internet e tal, de que a camisinha não funciona, ou pode não funcionar para prevenir determinadas doenças. Queria que tu explicasse se, de fato, usando a camisinha, tu impede a transmissão dessas doenças, ou pode acontecer de a camisinha não ser eficiente nisso. Eu vou te responder da seguinte forma, eu vejo muito comentário em Twitter e rede social dizendo, olha aí, ó, fulano tem 3 doses de vacina e adoeceu. Olha aí, fulano tem 3 doses de vacina e morreu. Aí tem um risco relativo, que é uma coisa complexa para as pessoas entenderem. Né? Parece ser tão fácil, mas tu dizer o seguinte, olha, se eu pegar um Fusca e uma Ferrari, eu andar 200 km por hora até Torres com a Ferrari e a 20 km por hora com o Fusca, eu vou ter uma chance maior, teórica, de me acidentar por estar dirigindo mais rápido. Mas não quer dizer que o Fusca não capote. A questão da camisinha, por exemplo, como método anticoncepcional, não é bom, ele é ruim.
né? Ele pode arrebentar a camisinha e tal, mas a camisinha funciona como método anticoncepcional. Vai ser pior que outros métodos, como o anticoncepcional oral. Vou entrar numa área que não é minha, né? Mas, assim, a questão toda, claro que eu posso pegar HPV usando camisinha em 100% das minhas relações por contato de períneo, por exemplo. Né? Não é raro eu ter paciente e tu vê que a área que ele tem é bem na base do pênis, onde a camisinha não protege. Né? A camisinha não é um método 100% efetivo. Né? Volto à pergunta lá atrás do Bruno, né? O subdiagnóstico, né? Existe razões, né? Que a gente diz o seguinte, olha, eu estou vendo teu exame normal, mas a acurácia desse exame... eu não tenho cálculo, eu fiz uma ecografia. Perfeito, a ecografia tem uma acurácia, né? Uma sensibilidade, uma especificidade para ver esse tipo. A tomografia é maior. Tá, não, aí faz a tomografia, está lá o cálculo. A ecografia estava errada. Não, ele tem limitações. A camisinha, da mesma forma, tem limitações. Eu não sei se esse paralelo ficou bem feito, mas a questão de dirigir. Eu dirijo a 200 por hora e nunca me acidentei. Aí o meu avô fumou até os 90 anos e nunca teve nada. Não tem as pessoas que falam isso? Beleza, mas se pegar uma população de idosos que fumaram, eles vão ter menor sobrevida do que as pessoas que se cuidaram, ponto. Né? Claro que vai ter o senhor que viveu até os 110 anos fumando todo dia, óbvio. Assim como vai ter o cara que se cuidou a vida inteira e morreu com 40 anos. A questão da camisinha, ela tem limitações, né? E como método contraceptivo, quando a pessoa fala que só usa isso, casal, e não quer engravidar, me dá uma... Porque não é um excelente método contraceptivo. Mas sim, evita, né, muita doença sexualmente transmissível, né? Se não houver, se ela tiver íntegra e tu colocares do jeito correto, teoricamente, né, vai te proteger da sífilis, ou tu pode pegar assim mesmo? Pode, mas é exceção. Não sei se respondi, mas fala. Sim. É que é difícil fazer esse raciocínio da probabilidade, né? Claro, mas a vacina está caindo nessa armadilha, né? Mas o fulano está internado, teve Covid. Pega a população que vacinou e a população que não vacinou. Bom, agora nós podemos conversar. E quando fala de risco relativo, daí você entra em todos os cálculos que agora durante a pandemia foi tentado mostrar, explicado de várias fontes, né? Várias fontes, jornais, revistas, enfim, revista, notícias, tentando explicar o funcionamento dos cálculos que são feitos para mostrar o risco relativo, a chance de pegar ou não, o quanto isso protege, mas mesmo assim é obscuro, é difícil para muitas pessoas, né, tentar entender isso. Mas mudando um pouquinho, fazer uma pergunta bem direta, assim, para você fazer um compilado. Atualmente, na saúde masculina, o que mais você atende diariamente no seu consultório de problemas, de patologia? Prevenção. É paciente que vai fazer prevenção. É prevenção. Talvez a segunda patologia seja cálculo, também pela prevalência. Cálculo é uma coisa absurda que tem na população, né? Na população feminina, vamos lá, talvez o meu consultório não chame tanto isso, mas não, incontinência urinária, meus colegas vêm bastante, né? DST é muito na população mais jovem, se for separar, né? A população acima dos 40 anos vem para fazer prevenção, né? Ou eventualmente vem com diagnóstico de câncer de próstata para ser tratado. A população mais moça vem para ser tratada, não vem para prevenção. Porque eu acho que é outra coisa, aí uma pergunta que eu faço ao Fernando, porque aqui existe não adianta, a gente sempre vai falar em questões políticas, e qualquer coisa que tu vás falar, tu vai ter política na tua vida, independente, né, do que tu pensa ou deixe de pensar. Não existe uma coisa apolítica em qualquer momento, qualquer coisa que tu fale. Mas o Brasil falha na educação sexual. E muito, muito. Eu não sei como é que é o Fernando, como é que é lá na educação em Portugal ou na Europa em si, mas é um grande problema no Brasil se falar. Nos anos 90, agora, Vanessa, tu não viu essa propaganda também, mas nos anos 90 tinha uma propaganda maravilhosa, que o pai chega furioso em casa e diz para a filha, de quem é essa camisinha que estava no sofá? E a filha diz, não é minha, senão eu não estaria grávida. Desconheço. É fora de série, tá entendendo? Porque assim, não se pode falar em educação sexual.
tá sexualizando. Não, tu não tá sexualizando. Tu tem que falar, tu tem que conversar sobre isso, tá entendendo? É complexo isso, é bem complexo. E, infelizmente, envolve a política, né? Principalmente atualmente, né? Mas é política, é como eu te falei, qualquer coisa que tu... Não, isso é caso de políticas públicas, né? E já entrando em políticas públicas, então, você atende em consultório. Mas é médico, é urologista, fez medicina, fez residência. O que você pode dizer, então, para a população masculina? Normalmente, no Novembro Azul, essa tendência, não é nem tendência a palavra, né? Mas, enfim, é feita uma boa campanha para tentar atrair a população, né? Para fazer os exames. Não sei como funciona nas cidades maiores, mas em cidades pequenas, até que as unidades de saúde familiar têm uma aderência boa, porque parece que o homem espera chegar novembro para ir, né? Não sei se é uma vergonha ou se é uma questão de tipo, vou aproveitar a oportunidade, né? Vou lá, faço o teste rápido para sífilis, faço o teste rápido para AIDS, faço os exames que a médica pede em cidades pequenas. Na cidade grande, nas cidades maiores, como Porto Alegre, existe também as campanhas são maiores, têm atraído mais as pessoas ou continua sendo uma campanha e acaba atingindo mais a população mais velha? Eu vou te falar assim, o movimento aumenta bastante em novembro, né, em função das campanhas que começaram lá em 99, 2003, 2008 no Brasil. A gente recebe paciente todo ano, mas eu tenho uma ideia um pouquinho diferente da tua, assim, eu acho que nas cidades maiores tu consegue ser mais quem tu é, tu consegue passar na multidão sem ninguém perceber. Eu acho que nas cidades pequenas, tu ir no urologista é uma coisa mais complexa. Até porque tu vai sair de lá e tu vai sofrer uma piada que é uma piada... Eu aprendo cada vez mais sem graça, entendeu? Assim, o dedão, que tamanho é o dedo, vamos apertar a mão. O cara já chega para consultar com esse preconceito. Qual é o tamanho da mão? Sabe? É uma coisa que tu vê que ele já vem preparado para sofrer, porque a gente não precisava, é um exame como qualquer outro, tá entendendo? Tu imagina numa cidade da fronteira com a minha, o quão difícil é tu falar sobre sexualidade e tu fazer um exame preventivo. Tu vai deixar de ser homem por causa disso. Tu correr, tu diminuir o peso, né? Tu parar de fumar, né? Qual é a relação disso com a sexualidade? Eu me pergunto às vezes, né? Eu saí muito cedo de Bagé, estou falando mal de Bagé, eu não posso falar mal da minha terra, mas vamos dizer, a experiência que eu tenho, né? Não cidades pequenas, eu acho muito complexo isso aí. Meus amigos que são de lá, eles fazem, por que tu gosta disso? Sabe? É complexo. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente da tua. Eu acho que nas cidades menores é menor. Tu vê os psiquiatras mesmo, as pessoas que se tratam da questão psicológica, nas cidades grandes, tu senta numa mesa, tu também faz terapia e tal. Mas sabe que o cara tá louco, né? Tá indo a psiquiatra. É um monte de preconceito que tem nessas afirmações, né? Sim. Eu acho que também não me expressei muito bem. Claro, tem as cidades pequeniníssimas, né? Que, infelizmente, as pequeniníssimas que eu digo, 10 mil, 15 mil habitantes, já morei por muito tempo, e, de fato, você faz uma coisa na esquina, antes de você chegar em casa, todo mundo já sabe, e já tem várias versões do que aconteceu na esquina, né? Você foi ao médico também, né? A pessoa nem foi naquele especialista, mas ele já disse que foi no outro especialista, que já tem isso, já tem aquilo, já veio o vizinho perguntar quando você chega em casa, é bem assim mesmo. Aqui, atualmente, onde eu moro, é uma cidade um pouco maior, e... infelizmente, não tem esse atendimento, né, para urologista sem você passar pela saúde básica. Então, você vai passar por um encaminhamento. Estou dizendo em questão de SUS, tá? Eu concordo, acho perfeita essa abordagem. Então, não tem uma questão disso, de ir por urologista, sem você passar pela saúde básica, sem ter esse encaminhamento e tudo mais. Então, é ali na saúde primária, ali na atenção primária mesmo, que eles vão fazer esses exames. Então, assim, de fato, a pessoa vai ao médico, e principalmente nessa época, ou não, e ninguém sabe o que foi fazer, porque foi ali na unidade básica, não importa para onde, entende? Então, eu acho que é um jeito mais fácil e que você consegue ter um acesso a esses exames preliminares, e que é importante.
Isso é na saúde pública, né? Mas na Europa e nos Estados Unidos funciona assim. Tu tem um médico que é teu e ele que vai dizer para onde é que tu vai. Não é essa coisa assim, tem muita gente que vai ao cardiologista sem ter necessidade de ir ao cardiologista, ou urologista sem ter necessidade de urologista. Então, tu faz um filtro, né? E que é educacional, né? Que, na verdade, o que mais... Eu trabalhei com PSF no início quando eu me formei, né? E é muito engraçado que agora tu estava falando, eu estava me lembrando de algumas coisas. Tinha um informe da Rádio Piratini, eu tenho vontade de saber se isso ainda existe. Acontecia o seguinte, um hospital Piratini, e a rádio, às 6 da manhã, informava os leitos, as pessoas como é que estavam. Então dizia, paciente Vanessa, no leito 300 e pouco, vai ter alta amanhã, avisa a família que estará para fora. Era fora de série, né? Imagina, a cidade inteira tinha um informe do hospital. Eu acho que isso ainda é comum por causa da campanha, né? E quando a pessoa estava mal, era engraçado, outra questão cultural, né? Dizer assim, o Bruno, do quarto 5, aí ficava aquele silêncio, assim. Continua no sono. Esse estava ruim. Esse não vai chegar cedo em casa. Então, são questões culturais, né? E tu via quando a pessoa, ainda mais que uma pessoa que era influente na cidade, fulano tá com tal coisa. Né? Tu expõe muito na cidade pequena. E pensando nessa questão de que as pessoas às vezes procuram atendimento sem necessidade, pode ser até a chegar no caso do urologista, daí isso vai no caso de questão de planos de saúde, né? É muito difícil para a pessoa selecionar onde ela vai. Não tem um clínico geral para ela ir, então ela vai procurar algo que ela acha que tá doendo no meu abdômen, na região mais específica, perto, sei lá, do rim. Então, eu vou procurar um médico especializado ali no rim, né? Vou pegar um nefro, ou um urologista, ou vou para uma questão assim, e às vezes não tem necessidade. Então, eu acho que na saúde privada isso fica um pouco mais difícil, né? Por dor não lombar, viagem, paciente né? com dor lombar mesmo vem procurar porque diz que é cálculo. Na verdade, tem dor lombar, né? Tem dorsalgia, tem cervicalgia. Diz, não, eu estou procurando. É muito comum procurar cálculo, né? Mas agora é muito engraçado, tu tá falando, me veio na cabeça alguns atendimentos. O homem que vem por disfunção erétil, ele nunca fala que veio por disfunção erétil. Ele senta, eu digo, ele diz, Marcelo, eu vim te procurar, porque assim, eu tenho uma dor aqui, papapá, claro, então a gente vai ficando mais, né? Aí tu olha para ele e diz assim, como é que tá a pressão? Aí ele olha e diz assim, eu já ia chegar lá. Não ia chegar, óbvio que não chega. Se tu não dá liberdade para a pessoa falar, ele não vai falar. Ele veio por causa da disfunção erétil, mas ele não vai falar que é disfunção erétil, ele vai falar que é outra coisa, uma causa, né? O check-up e tal, mas, doutor, tu sabe que eu tenho relação todos os dias com a minha esposa, agora eu tô tendo 3 vezes, sabe que ele tá completamente dissonante, né? É muito difícil falar de sexualidade, muito difícil. Doutor, aproveitando esse gancho da Vanessa, eu posso dar um testemunho lá em Portugal. Desde que eu nasci, eu tenho um médico que é o médico de família, ou seja, que já é da minha mãe, do meu pai, e até ela se aposentar, ela é minha médica. Se eu continuasse a viver em Portugal, ela me acompanharia até hoje. E ela vai depois me enviar para as especialidades que ela acha que eu necessito. Eu queria lhe perguntar aqui no Brasil, para aquelas pessoas que não têm plano de saúde, é fácil o acesso a um urologista? Ou é difícil, demora muito tempo? Nós sabemos às vezes na questão das doenças sexualmente transmissíveis, ou até da próstata, como nós falámos anteriormente, quanto mais precocemente o diagnóstico for realizado, mais chances da pessoa sobreviver e em boas condições de vida. Eu queria lhe perguntar se aqui no Brasil, pelo SUS, é fácil marcar uma consulta com o urologista ou se isso demora muito tempo? Eu tive esse contato, por isso que eu disse que era na Europa e nos Estados Unidos. Eu morei em Detroit, em seguida, depois de me formar, eu fui fazer um fellow na Wayne State, em Detroit. E eu tive um amigo que era um médico de família. Na verdade, ele é americano, mas tinha se formado na UFRJ, foi morar, a esposa foi para lá e tal. Os dois trabalhavam com médico de família. E eu achei fora de série. Obviamente que ele tinha o problema do conhecimento total, que a medicina é muito ampla e cada vez mais subespecializada. Mas tu tem uma ideia geral e consegue orientar a família, né? Principalmente nas questões preventivas, alimentares, exercício, parar de tabagismo e tal. No Brasil, pelo menos a experiência que eu tive mais com SUS foi durante a residência, mas a pessoa é atendida por um médico generalista, né, um médico de família, e esse médico, por exemplo, o paciente está com um PSA aumentado, um câncer de próstata, ele vai encaminhar para o serviço de urologia. Existem
prioridades, né? Por exemplo, câncer tem prioridades, mas não foi nenhuma nem duas vezes que eu recebi pacientes com aumento de próstata, como tu perguntaste lá no início, sondados com sonda vesical, por não conseguir urinar, esperando o urologista há 2 anos. Existem pacientes com cálculo que acabam perdendo função renal, esperando o urologista por coisas que eram factíveis de ser resolvida 1 ano e perdem função renal, né? Então, assim, nas grandes cidades eu vejo que, de certa forma, por exemplo, se tu fores conhecer o SUS Santa Casa, ou o próprio Conceição, ou principalmente o Clínicas, vou puxar a brasa para o meu assado, que é a minha formação, tu tem um atendimento de primeiro mundo, é uma coisa absurda. A tecnologia, o modo, cada um tem uma experiência. Tu vai chegar pessoas que vão dizer, não fui bem tratado lá. Mas, de um modo geral, é espetacular. Eu sempre digo que o melhor coveiro em Porto Alegre se chama SUS do Clínicas. Eu estou puxando a brasa para o meu assado. Mas é espetacular, é espetacular. Os médicos, vamos dizer, a graduação das pessoas que vão te atender, o jeito que vai ser atendido, o ambiente que vai ser atendido, é espetacular, né? O problema é tu entrar, não é para todo mundo, né? Deveria, mas não é. Por exemplo, se eu nasci em Bagé, eu sou uma pessoa mais humilde, numa cidade do interior uruguaiano, sei lá, Aceguá, é mais lento, né? É mais demorado essa transferência para um centro terciário. Um dos motivos, aí eu não estou baseado em nada, estou baseado no que eu sinto, assim, é que parece que tem muita coisa que poderia ser resolvida também na medicina primária, por exemplo, tu tem uma gonorreia, pô, trata ali, às vezes vai ser encaminhado para o urologista, ou tem muito paciente que fazia check-up, estava esperando 3, 4 meses para ser atendido por urologista, porque queria fazer check-up no hospital terciário, e não é para isso. É um direito dele, mas não é para isso, né? Tu tem que tratar um tumor de bexiga, um tumor de rim, um tumor de próstata, já diagnosticado. Marcelo, a gente já está assim, já há bastante tempo aí contigo, não quero te ocupar demais, mas eu quero fazer mais uma perguntinha. Primeiro eu quero dizer que eu sou médica comunitária, então eu sou esse médico que vocês estão falando. E a gente aprende a tratar todas essas coisas aí, né? Claro, hoje em dia a coisa está muito complicada pelas questões até de judicialização e tal, então se alguma coisa dá errado daí, né? Então já é um pouco diferente a forma até da formação das pessoas. Mas então, só para dizer que sim, que o médico geral, o médico de família, ele está capacitado a fazer esses diagnósticos e a tratar a maior parte deles de complexidade baixa, claro, né? E que o sistema funciona dessa forma, entra pelo médico de família que vai encaminhar os casos que precisam de um tratamento mais especializado. Mas o que eu queria te perguntar era a respeito da contracepção masculina. Se os homens fazem, que tipo de método existe para impedir a fertilidade masculina? O que tu pode falar para nós sobre isso? Só complementando o que tu falaste, eu tenho muitos amigos que são médicos de família e às vezes se infere vamos dizer, no atendimento terciário que isso é uma falta de conhecimento da classe médica de família. Mas às vezes existe uma pressão muito grande do paciente dizendo o seguinte: eu não quero ser tratado aqui, quero tratar lá como se eu fosse ser melhor tratado. Sim, às vezes é uma questão cultural, né? Cultural, é o hospital, é o médico lá da ponta. E não é uma coisa, é difícil isso, né? É muito complicado segurar esse paciente lá na frente, né? É difícil. Só que isso aí o sistema não suporta. E aí tu tá com pacientes querendo fazer check-up ou tratando gonorreia e não querem sair. E tu não tem como tirá-lo dali às vezes, porque é um direito dele também escolher, né? É complexo isso. Eu acho que em Portugal, na Europa ou nos Estados Unidos é mais difícil tu querer tanto e conseguir. Aqui é mais fácil, né? Às vezes consegue, quer e pro final, né? E consegue. É que lá tu tem que pagar, né?
Com relação ao método anticonceptivo masculino, eu tenho feito muita vasectomia, é uma coisa absurda. Depois da pandemia, foi assim, uma pandemia de vasectomia. Eu acho que os casais se encontraram mais, tiveram mais tempo, e foi uma coisa absurda o que aconteceu de vasectomia. Outros métodos não me vêm assim, né? Eu não quero falar em coito interrompido, o próprio uso de camisinha, que são falhos absurdamente, né? Mas a vasectomia já contém prole, tem critérios bem estabelecidos. Mas uma coisa, sabe, Maria Flávia, que me chamou a atenção agora em consulta online, são pacientes com 20 anos sem prole, decidindo por querer ter filho. Eu fiz 2 vasectomias na minha vida em pacientes sem filhos. Eram pessoas que ou a outra pessoa tinha filho já, ou o casal não tem filho, mas está muito tempo junto. Eu me fico mais confortável para fazer. Eu atendi um caso há um tempo atrás, ele tinha 23 anos e eu quero fazer vasectomia. Eu disse, me conta um pouco da tua vida e tal. Não tenho filho, não quero ter. E eu digo, tu tem alguém na tua vida? Eu disse, tem a minha namorada que tem 21 e ela também não quer ter. Eu disse, olha, não tem. Ou, por exemplo, assim, até mais um pouquinho, 27, 28, sem prole definida. Eu, apesar de legalmente, eu agora me fugiu assim a idade, acho que são 28 ou 25 anos acima, mesmo sem prole definida, mas eu não me sinto à vontade de fazer vasectomia nessa população. Eu acho que o índice de arrependimento, porque o convênio cobre a vasectomia, o convênio não cobre a reversão da vasectomia. Toda vasectomia ela é revertida, mas quanto maior o tempo, ou quanto maior a idade tu tiver, menor a chance disso vir a dar certo, né? E eu já operei, por exemplo, paciente separado, que tinha 2 filhas, 30 e poucos anos, passa um ano, conheci uma guria de 20, ela quer ter um filho. O convênio não cobre, agora é tudo por tua conta. Então é complexo isso aí, eu costumo conversar bastante, e eu faço muita vasectomia com o paciente. Outra coisa, o paciente que é vasectomizado, eles acham... O primeiro paciente que eu atendi na urologia foi um paciente que tinha sido vasectomizado, teve relação na mesma semana com a esposa, desprotegido, engravidou a esposa. Depois da vasectomia, tu tens que esperar, eu faço sempre espermograma, 45 dias, para ver se a cirurgia deu certo. E aí sim, está vasectomizado. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim. Doutor, nós nesta nossa conversa abordamos inúmeros assuntos e eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Como é que o doutor caracterizaria a urologia no Brasil? Nós estamos avançados, somos dos melhores, estamos ao nível dos melhores do mundo, a nível de aparelhos, de medicação disponível, de formação dos urologistas. E vocês, urologistas, vocês têm essa preocupação de buscar novos conhecimentos, fazem intercâmbios com urologistas do exterior, simpósios, congressos, etc. Eu tenho essa curiosidade. Ou vocês são mais acomodados, se formaram, agora estou no seu consultório, não preciso de mais nada. Eu queria perguntar qual é a sua opinião a respeito. Vai ter um viés na tua resposta, porque se tu pegares a urologia dos grandes centros do Brasil, tu vai ter urologia, tu vai ser tratado da mesma forma que em qualquer grande centro da Europa, né, ou dos Estados Unidos. Claro que a tecnologia é muito cara, né, então na maior parte das vezes tu importa isso, tu fazer uma compra de um robô, por exemplo, o Porto Alegre, por exemplo, hoje nós estamos com 4 robôs, isso é ponta, né, talvez Porto Alegre tenha mais robô que Portugal inteiro. Portugal acho que tem Porto e Lisboa, são 2 ou 3, eu não sei, eu vou estar te mentindo, mas já chegou antes, inclusive, que em Portugal, né? Então, sim, a gente consegue fazer uma medicina de ponta. Agora, quando tu fala em Brasil, a gente tem que pensar que o Brasil é um continente, né? Com realidades diversas. Eu tenho um SUS de primeiro mundo em Porto Alegre, mas eu tenho um SUS de terceiro mundo em Porto Alegre também. Eu tenho uma medicina de ponta, tenho hospitais espetaculares em Porto Alegre que te oferecem qualquer coisa. Eu vou te responder da seguinte forma, nos grandes centros não perde nada, principalmente em São Paulo. Quando falo em São Paulo, eu tenho colegas urologistas de São Paulo, meu Deus, né, espetaculares. Né? Em Porto Alegre mesmo, o André, que é meu colega, o André Berger,
É um urologista que trouxe a robótica para cá e, vamos dizer, das pessoas que têm mais experiência no mundo inteiro, né? Pessoal de cirurgia robótica, né? Mas tu vai ter centros. É difícil falar em Brasil, é uma coisa complexa de falar, tu é brasileiro. Sim, meus amigos que vieram de Portugal disseram, mas vem aqui, eu morei no Rio, morei no Nordeste, o gaúcho é diferente. Se a gente pega Portugal, o açoriano é completamente diferente do Algarve, o Algarve é diferente de Braga. Tu imagina o Brasil, é uma coisa. Mas, em geral, sim, tu consegues num grande centro ter Paraná tem urologistas espetaculares. Um link, e outra coisa, com a questão, como qualquer lugar, a questão da internet, tu consegue chegar na tecnologia. Eu fiz curso da Europa online faz um mês, né? Eu fiz cursos franceses, eu ainda francês, de biópsia transperineal, que são coisas novas, há um mês. Então, sim, se consegue bastante coisa hoje em dia. Vai muito pessoal, né? Obviamente. Tu pega no interior, em Caxias tem urologistas fazendo medicina de ponta, né, numa cidade de interior. É muito pessoal. Então, a gente queria agradecer aqui a participação do Marcelo, que esclareceu várias coisas, né, muitas perguntas, e a gente sempre deixa assim a porta aberta para, quem sabe, te chamar uma outra vez para conversar algum desses assuntos, talvez de forma um pouco mais concentrada num tema, né? E também a gente se coloca à disposição aqui, como a gente tem esse projeto para divulgar ações de saúde, então a gente também fica à disposição para ajudar a divulgar coisas que vocês acham que são interessantes, importantes para a população. A gente trata de tentar, né, traduzir de forma que as pessoas entendam e que possa ser útil, né, de maneira geral, para a saúde da população. Eu estou fazendo uma cidadania portuguesa e eu vou responder como português. Eu agradeço imenso ao convite e fico à disposição de vocês para qualquer coisa. E fico aberto também para qualquer pergunta, né, para vocês. Agradeço mesmo. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês.